E eu não consigo aquecer com fogo pintado na parede e nem contar uma história no meu púlpito para a minha igreja que não seja verdadeira. Tá? Se a minha vida não corresponder com aquilo que eu falo, eu sou o primeiro a deixar este lugar aqui. Não precisa ninguém mandar eu sair. Saio por mim mesmo. Não quero ser um tropeço para você chegar no final da carreira. O irmão Brana disse, mas se simplesmente observarmos por um momento, antes de entrar neste tema, que Moisés teve a visão, e Deus falou com ele. Deus falou com Moisés face a face, lábio a ouvido. Ele nunca falou com nenhum outro homem desta forma, como ele fez com Moisés. Agora, Moisés era um homem, e desta forma, como ele fez com Moisés. Moisés era um dos maiores de todos os profetas. Ele era um tipo de Cristo. E agora Deus pode falar. Ele tem uma voz. Foi ouvido. Deus pode falar. Primeiro, Deus pode falar. Deus pode escrever. Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Ele escreveu nas paredes da Babilônia uma vez, com seu dedo. Ele inclinou e escreveu na areia do templo com seu dedo. Deus pode falar, Deus pode ler, Deus pode escrever. Ele leu Isaías 61 na sinagoga. Deus é a fonte de toda a graça e poder e de toda a sabedoria divina. Toda a sabedoria está em Deus. Portanto, sabemos disso. Ele é o único Criador que existe. Não há nenhum outro Criador a não ser Deus. Satanás não pode criar de maneira alguma. Ele somente perverte o que foi criado. Porém, Deus é o único Criador. Portanto, ele criou através de sua palavra. Ele enviou sua palavra. Então, todas as sementes que ele colocou sobre a terra, ele formou aquelas sementes através de sua palavra, pois ali não havia nada para fazer a semente. Ele havia estabelecido, elas estavam sob as águas. Ele simplesmente disse, haja luz, e aquilo veio. Agora, nós descobrimos, aquilo muitas vezes parecia a Bíblia repetindo ou dizendo algo que isso não diz. Por exemplo, em Gênesis 1, nós encontramos aquilo. Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus. Ele criou, macho e fêmea os criou. Então ele segue adiante e muitas coisas aconteceram sobre a terra. Então vamos encontrar que não havia homem algum para lavrar o solo. Então Deus criou o homem do pó da terra. Aquele foi um homem diferente. Ele soprou
o espírito de vida nele, ele se tornou uma alma vivente. Ele está dizendo que esse homem do pó da terra era um homem diferente. Agora veja bem. Então ele colocou este homem em carne e o homem caiu. Então Deus desceu e se tornou a imagem do homem, para que ele pudesse redimir aquele homem que caiu. Esta é a verdadeira história do Evangelho, em minha opinião. O homem, imagem e semelhança de Deus, é o primeiro homem. O segundo homem é terreno, ele fez do pó da terra. Eu poderia pregar até a meia-noite sobre isso aqui, tá? O primeiro homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, era o homem espírito. E depois ele tira o homem do pó. Mas por que Deus tira o homem do pó? Era um homem diferente. Qual é o propósito de Deus? O homem tirado do pó era para uma causa, um propósito. Adão, ele tinha um reino aqui na terra, governava o reino, tudo estava sobre as suas ordens. O que Adão falava, imediatamente a natureza obedecia. E o Senhor, com tudo isso que ele tinha, lhe faltava uma companheira. Ele sentiu falta de companheirismo com alguém. Deus vai lá na costela de Adão e tira uma companheira para Adão. Agora, qual é o propósito de Deus de tirar aquela mulher para ser companheira de Adão? Adão tinha um reino. E aquela mulher foi chamada a noiva de Adão. E Adão caiu por causa dela. A queda foi dela. Mas ele tinha que trazê-la, redimi-la. E por isso o próprio Deus desceu aqui na terra, na minha imagem. Agora, isto aqui não é imagem de Deus. Não tem essa ilusão idiota, viu? Já estou começando a dar umas pancadas, né? Sabe? Isso aqui nunca foi imagem de Deus. Isso aqui é um artifício do diabo. Toda a beleza do mundo é maligna. Toda a beleza é explorada para ganhar dinheiro, fazer comércio ou para adulterar ou prostituir. A beleza está do lado de trás de uma pele imortal. Ninguém viu Deus ainda da maneira real que Ele é. Nenhum mortal viu. Daniel, quando viu, caiu, ficou como morto. Só verá Deus no seu esplendor, na sua glória e na sua total beleza, uma pessoa só, chamada a esposa dele. Ninguém mais o verá naquela beleza e esplendor, a não ser a noiva. Por isso, a noiva, ela tem um lugar especial. Porque ela é a esposa, ela foi tirada dele. O primeiro Adão tinha uma mulher nele, o segundo Adão também tinha. Adão tinha um reino na terra, Jesus tem um reino na terra lá no milênio. E esta mulher governará e reinará com ele. Por isto que Deus se torna a própria imagem do homem para poder redimir o homem. Por isso que ele fez, Deus criou de si mesmo uma teofania.
Você percebe que quando Deus falou a palavra, todas as sementes estavam na terra, de vida botânica, de vida selvagem e de vida humana. Toda a semente estava ali. E essa semente estava no meio das águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus começou a separar as águas e tirar a semente do meio das águas. Por isso a terra apareceu. Quando a terra apareceu, ele ia tirar a semente que estava na terra. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o seu corpo ali na terra. Cada um de nós tinha um corpo lá. Ele falou que essa semente passasse a existir, se manifestar. E ao longo da história do homem, cada era vai manifestando a semente do próprio Deus, a sua palavra falada. Tudo que você mexe, tudo que você vê, é a palavra falada. Um jacarandá é a palavra falada, um pé de faia é a palavra falada. Todas as plantas é a palavra falada. Nada aqui na terra que nós vemos veio da palavra. Tudo que existe foi feito daquilo que não existe. Por isso, aqui está a revelação completa e total. Quem você é, fruto do assim diz o Senhor, da palavra falada. Agora, quando as sementes apareceram, eram sementes boas, mas Satanás tinha semeado a semente ruim e todos vieram juntos. E Deus veio colhendo a sua semente ao longo da história. Agora, nesta hora final, tem uma semente muito especial, que é a noiva. A primeira noiva foi de Adão, a segunda noiva foi de Jeová, a terceira noiva foi de Jesus. Repetindo, a primeira noiva foi de Adão, a segunda noiva de Jeová, a terceira noiva de Jesus, a quarta é a noiva de Cristo. Agora se separa, Jesus era homem, Cristo é o ser ungido. A noiva tem a mesma unção dele. Por isso as três caíram. A quarta foi levantada para não cair, porque a quarta estava nele. Amém? Agora, eu quero ler com vocês 2 Coríntios 3. Não, parei, eu anotei errado. Isso aqui é 1 Coríntios. É, isso mesmo. Deixa eu verificar isso aqui, eu fiz alguma coisa errada aqui. Primeiros Coríntios 15. Não, o 2 também está marcado. Mas 1 Coríntios 15, a partir do 40. Paulo dá uma instrução muito boa aqui, dizendo: eu posso ler a partir do 38. Mas Deus... agora eu vou ter que ler mais para trás, em 37. Quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Você não planta o pé de maçã, você planta a semente da maçã. Isso que ele está dizendo. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Você
percebeu que esse corpo de fora aqui não é semente? A semente é aquele imortal. Que ele está dizendo aqui, mas Deus lhe dá o corpo conforme a semente é o corpo. Você não pode ver um pé de maçã na sementinha pretinha da maçã. Mas se ela morrer e crescer, você vai ver, é isso que estava ali? Pega um caroço de abacate, olha nele, você não vê um pé de abacate de 10 metros de altura, mas coloca ali, deixa ele chegar ao seu pleno crescimento, é um monstro de uma árvore, é uma tremenda de uma árvore, estava na semente, ali dentro. Quem estava naquela semente? A palavra que te chamou, que te fez um crente, que te fez um cristão, e cada um exerce a função dele, que Deus deu para o dia e para a hora. Por isso que eu não acredito em crente que fica navegando para lá e para cá, e corre ali e corre aqui, e não sai da internet, e vive mais como se diz, de grupos na mensagem, só para fazer fofoca. Olha, grupinho fofoqueiro. Eu não faço parte de grupo nenhum, nós temos um de oração aqui, para as informações sérias. Nós não temos grupos aqui para bater papo furado, porque quem toma conta desse grupo aqui, se tiver muito papo furado, corta, pode deletar. É para coisa séria, para conversar, papo furado, a gente conversa lá no botequim, quando não é crente, né? Jogando conversa fora. Esse é o grande problema dos grupos hoje, só transmite coisas curiosas, é uma perda de tempo, tá? Esse é o grande problema, tá? Agora, deixa eu voltar aqui na semente, senão eu perco o fio da meada. Semente, Deus falou, e a semente vai produzir o que ela é. Você não desentorta ferro no golpe da bigorna sem fogo, ele quebra, você sabia? Coloca o ferro na bigorna e taca um martelo nele, você vai quebrar, mas ele não vai forjar. Mas quando você mete fogo nele, fica vermelho, e você molda segundo você quer fazer aquilo, ele fica maleável, porque ele está aquecido. Deus tocou, pegou um ferro bruto, pôs fogo nele, para moldar segundo ele deseja que você seja. E o Espírito Santo, ele quer moldar uma igreja perfeita, à semelhança do segundo Adão celestial. Ele está moldando esta igreja. Não é uma igreja que está conversando apenas, trocando informações religiosas e tendo uma aventura aqui, que acha que isso aqui não tem fim. Isso aqui está por um fio para ser explodido. Não, Deus está moldando esta igreja para sair exatamente a imagem dele, a imagem do segundo Adão, a imagem de Cristo. Por isso, veja bem, vocês conhecem a história que o profeta via os índios pegar o ouro e malhavam o ouro e batiam no ouro e batiam no ouro. Enquanto ele não via sua imagem no ouro, porque tinha escórias, mas quando o índio podia bater, olhar e ver a imagem dele, não tinha mais impureza. Deus está batendo nesta igreja, dando a palavra para esta igreja, até que ela reflita a imagem perfeita de Cristo, a palavra. Acho que não vai dar mesmo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é dos peixes e outras das aves. Você entendeu? Paulo está fazendo a separação. E há corpos celestes,
e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste, outra é a glória, outra a dos terrestres. Agora Paulo fala assim, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. A glória do sol é a glória de Cristo, ele é o sol da justiça. A glória da lua é a glória da igreja. Outra é a glória das estrelas, a glória de cada mensageiro nas 7 eras. Porque uma estrela difere ou é diferente em glória da outra estrela. Paulo foi uma estrela, Irineu, Martim, cada um brilhou no seu dia. O fulgor, a luz que tinha em Paulo, não era que tinha em Irineu, não era que tinha em Martim, em Columba, em Lutero, em Wesley, mas juntou-se toda esta glória para colocar na 7ª estrela, porque a 7ª estrela representa o 7º, representa Cristo, a deidade, o homem, o Filho do homem, o homem que expressou Deus em todo o seu ministério. Então cada mensageiro, cada estrela teve o seu brilho e brilhou à medida que Deus concedeu, porque um brilhava diferente do outro. Lutero trouxe justificação, o Wesley trouxe santificação, mas o William Branham trouxe a plenitude da palavra. Qual é o brilho da noiva? É o brilho da 7ª estrela. Qual é o brilho da noiva? É o brilho de Cristo. Que estrela é essa? Essa estrela é Cristo. Você percebe que foi havendo uma transformação. Jesus foi no monte da transfiguração. Ele chegou lá como homem e mais 3 homens com ele. De repente ele se transformou, mudou. Não era mais o homem terreno, o homem que chorava, não era o homem que tinha que comer, agora era um homem no estado de glória. E quando ele entrou naquele estado de glória, a nuvem cobriu a montanha e ecoou uma voz na montanha: este é o meu filho amado, a ele eu vi. Ele estava agora recebendo o poder total para levantar da sepultura. O poder total. Jesus, ele caminhou todo o tempo com eles e realizou milagres diante deles. E a multidão via os milagres. Paralítico andava, leprosos eram limpos, paralíticos, cegos, surdos, mudos e assim por diante. Via pães serem multiplicados, peixes. Maravilha, o grande homem. Mas quando ele foi mostrar a sua glória, ele não levou multidão com ele. Quando ele foi mostrar a sua glória, ele levou 3. Não foi toda aquela gente com ele. Quando ele quis revelar os mistérios dos 7 mensageiros, Apocalipse 10:7, quando ele quis revelar os mistérios da palavra, quando ele quis fazer a estrela brilhar em sua totalidade, não veio para o mundo inteiro, não veio para todo o mundo religioso, não veio para o sistema organizado. Este brilho, sim, esta glória veio somente para a noiva. Por isso ela tem o poder da palavra falada, por isso ela tem a glória de Cristo, por isso ela pode ver Cristo glorificado nela. Qual é o problema, meu amigo? Ele não levou nem os 12, levou 3. Então, neste tempo, esta glória será manifestada, revelada, abertura do véu, rasgando o véu e mostrando, rasgando o véu, rasgando esta carne, rasgando esses conceitos religiosos, rasgando o meu próprio entendimento,
rasgando a minha tradição, rasgando as minhas ideias e deixando Ele entrar aqui para que Ele possa manifestar através da minha vida. Aleluia! Assim também, a ressurreição dos mortos semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. O que está nesta semente? Essa casca. A casca faz parte da semente, mas você não come a casca. E você não planta a casca, você planta a semente. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aí nós podemos ler lá no capítulo 6. Se essa casa terrestre desfizer. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão não tinha espírito vivificante, tinha vida para ele. A mulher sai dele, tinha a vida dela, porque tinha espírito vivente. Mas o segundo veio com espírito vivificante. Sabe o que é vivificar? É trazer de volta o que está morto. Ele podia levantar os mortos, ele podia ressuscitar os mortos, ele podia perdoar pecado, ele podia parar o céu quantas vezes ele quisesse. Ele, por quê? Ele tinha o espírito vivificador nele, e aquele espírito que viveu nele, lá na sepultura, o trouxe de volta. Ele tinha certeza que o Salmo 16 iria se cumprir. Ele tinha certeza que Davi disse: o meu santo não ficará no Hades, e nem o seu corpo verá corrupção. Ele sabia que o seu corpo não ia apodrecer. Ele sabia que as quatro paredes da sepultura não ia segurar, porque estava escrito lá na palavra, falava a respeito dele. Ele sabia que aquela palavra era para ele, era dele. E quando nós lemos a palavra, pregamos a palavra, fala a meu respeito, fala de mim, haverá um corpo velho num corpo novo, haverá uma transformação, haverá uma mudança, haverá um rasgar do véu. Sim, isso fala dela. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. O primeiro animal. Quem que é o primeiro aí? Hamilton é o primeiro. Quem que foi o primeiro? Esaú. Quem que foi o primeiro? Caim. Mas e o segundo? Foi um Jacó? Um Abel? Quem foi o segundo? O segundo é celestial. E o primeiro é só da terra. Só sabe as coisas da terra. É trapaceiro, é mentiroso, nunca se liberta, porque ele é terreno. Mas se você nasceu do céu, há uma libertação te esperando. Há uma libertação te aguardando. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Qual o celestial, tais também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Então, a mensagem pregada em 65 foi o poder de Deus para transformar. Vou ser bem sucinto agora. Às vezes eu me sinto um pregador implicante. E se vocês acham que eu faço isto de uma maneira deliberada e que me agrada, que eu faço, que eu sou assim um velho ranziza, vocês estão enganados. Eu posso estar velho e ser ranziza com outras coisas, que eu não percebo que eu sou ranziza. Se eu perceber, eu elimino isso. Eu, quando eu termino de fazer uma coisa, eu faço. Faço mesmo. Tem mais de 20 anos que eu não ponho refrigerante na boca. E que eu não como nada que prejudique o meu sistema circulatório. E nada faz eu mudar. Porque eu sou orientado pelo meu cardiologista e cumpro a risca que ele fala. A razão de eu estar aqui pregando hoje é os cuidados que eu tenho com a minha saúde. Eu não cuido da minha saúde para desfrutar em meu favor. Eu cuido da minha saúde porque eu sei que tem um povo que precisa de mim. Por isso eu cuido dela. Agora, o que eu quero dizer para vocês, que tem coisa que, às vezes, o profeta, ele dizia assim, eu não sei, quando eu saio do púlpito, eu falo, meu Deus, eu amo tantas pessoas, mas eu corto elas em pedaços. Mulher de cara pintada, cabelo cortado, mas ele arrasava, é só ouvir na Casa do Divórcio e muitas outras mensagens, né? Mas não era William Branham, era Deus traçando a coisa. Por isso eu falo, gente muda na igreja não vai receber nunca o Espírito Santo. Deus não trata com mudo, Deus trata com quem fala. O arrebatamento seu começa quando você nasceu de novo. Quando a pessoa nasce de novo, ele não tem jeitinho do mundo mais nele. Quando a pessoa nasce de novo, não tem jeitinho do mundo, não vive atrás de moda. Eu vi um rapaz lá onde eu passei pregando agora, vontade de dar um soco naquele camarada, cabelão desse tamanho e raspadinho. Falei, rapaz, se converter, rapaz. Fosse da minha igreja e apanhar de laço dobrado e pode ir embora que vai limpar a área, né? Cabelinho raspadinho aqui, aquele cabelo comprido, né? Cabelo bem cheio em cima assim, sabe? Parecia um cupim, conhece cupim? Mas embaixo, bem raspadinho assim. Estava numa fila lá, tomando café numa igreja lá. Aí. Esse nunca viu o novo nascimento. O novo nascimento é quando o processo do arrebatamento começa no seu novo nascimento. Depois do novo nascimento, você é candidato a receber o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo na mensagem é recebê-lo na alma. É garantia de arrebatamento. E do batismo do Espírito Santo você vai para a adoção. Falar em lugar do Pai. Jesus glorificado na montanha. Você percebe o processo de transformação, o poder de Deus para transformar o título da mensagem? O poder de Deus começa a mudar você, dando um novo nascimento. Começou o processo. Aí você começa a não ter mais prazer em ouvir uma música que não seja uma música cristã, e se vestir como as pessoas se vestem na vida moderna, e você começa
a ter uma aversão por aquilo, não é você que está tendo, é quem trabalhou ali que está limpando a casa. Então é o índio que está golpeando o ouro. Depois de te enche com o Espírito Santo, e você está selado para a vida eterna. Não tem sequer nada do mundo, nem um pensamento do mundo. Eu acredito que pessoas para casar tinha que primeiro receber o Espírito Santo, para depois ficar um tolo aí, que alimenta uma vida. Eu sou implicado com isso, né? Alimenta uma vida assim, que depois que casa vira príncipe, vira anjo, começa a voar assim. Depois que casa, ele vira tiu. Conhece tiu? Deixa eu falar assim o nome mais conhecido: lagarto. Vira um ser terrestre rastejante. Vira um ser rastejante. Acabou o anjo. Acabou o anjo. Acabou a alegria, né? Acabou a lua de mel, né? Se nascer de novo, se tiver o Espírito Santo, isso, casar, faz parte da natureza humana. O homem tem que amar a mulher tem que amar o homem. Se isso não acontecer, tem coisa errada nele. Tem algo errado. Essa é a verdade. Eu casei porque eu amei a dona Sônia. Você não casava, não. A gente continua amando até hoje. E já passamos por cada trecho da vida. A doença dela foi horrível. Foi 5 anos de doença. 5 anos no hospital. Aquilo não me desanimou. Nunca pensei em outra mulher. Eu casei foi com Sônia Maria de Oliveira Freitas. Ponto. Amém. Acabou, é isso. Passamos por tantas lutas na vida, mas estamos juntinhos. Que Deus uniu, o homem não separa, ponto. Agora, quando casa por atração, lógico que você tem que ter uma atração pela pessoa, senão fica duas pessoas, quer dizer, não é sociável, né? Atração é uma coisa, respeitar e amar é outra coisa acima disto, tá? Lógico que o homem tem atração pela mulher, a mulher pelo homem, sendo marido, mulher, esposo, esposa, sim. Mas a vida com Deus está muito além disto. Está muito além disto. Por isso que casa no sábado, segunda-feira, está pensando, eu casei no sábado, eu tive meu de mel sábado, domingo, segunda, na quarta-feira, já está pensando em separar. Porque antes de casar, já teve uma experiência do diabo, né? Antes de casar, já tiveram uma experiência indevida, e Deus já sai do quadro, já tira Deus do quadro. E depois não sabe por que a coisa não dá certo. Porque não fez. Tudo que começa errado não pode terminar bem. Se um casamento é feito diante de Deus conforme as escrituras aqui, você pode ter muitas lutas com seu marido, com a sua mulher, mas seu casamento vai sobreviver. Tem que ser de acordo com as escrituras. Por isso que eu falo, olha, ser diácono, ser pastor, entende? Tocar aqui, aqui devia ser homem e mulher cheio do Espírito Santo. Levita, leia que o levita tinha que ter uma vida, tinha uma regra para o levita tocar, porque fazia parte do sacerdócio de Cristo, sacerdócio de Moisés ou sacerdócio de Cristo. Tá? Quem quiser tocar jazz, tocar blues, tocar qualquer outra coisa aí, está cheio de boate aí, não sei quanto ganha, tá? Vai tocar lá, porque aqui não é lugar de música do mundo, não. Aqui é lugar de música que atrai o Espírito Santo, que traz Deus em cena. Eu vi um cantor cantar lá em Brasília, é um exemplo. Depois eu vi tocando violino, ele é músico também.
Mas o mocinho tinha unção. Tinha unção, muita unção. Foi no culto que eu preguei de manhã. A igreja incendiou com ele, cantou em pé com ele. Ele não mandou a igreja ficar em pé, não. A igreja levantou naturalmente por si mesmo. Então, quer cantor aqui que canta e a igreja fica em pé. Não, a irmã se fica em pé. Essa irmã aqui sempre está em pé, a irmã Marta sempre em pé. Eu quero a igreja que não fica em pé, mas pelo Espírito. Vamos levantar, todo mundo levanta mesmo. Levante a igreja em pé cantando na unção. É isso. É isso. Tem que ter vida. Tem que ter temor de Deus. Tem que viver a palavra. Você não faz, Ele faz. Por isso, deixa eu voltar e vou terminar. Começa o seu arrebatamento com o novo nascimento, batismo do Espírito Santo, adoção e transformação. Nós somos transformados, disse Paulo, assim, anotei que foi isso, de glória em glória. Você é transformado, justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo, e a sua vida e o seu corpo transformado, um corpo semelhante ao dele. Amém? Nós vamos orar. Ô irmão Denilson, você ora para ver se eu consigo sair dessa coisa aqui.